bom? Meu nome é Manuel. Boa noite a todos e a todas. Eu sou o Hernando. Hoje a gente está aqui para representar mais uma vez nosso vídeo no nosso canal, para acrescentar ainda mais a nossa continuação, tá? O nosso canal é Restauração da Fé, então a gente quer agregar ainda mais, levar o conhecimento. A gente vai começar por uma breve oração. Antes de tudo, é orar e agradecer para Deus. Se a gente não estivesse falando de restauração da fé, então que adianta a gente orar, né? Então, Com certeza. a gente vai orar. Beleza, vamos orar. Nesse momento, vamos pedir licença ao Pai Celestial, elevar nossos olhos, nossos pensamentos aos céus e fazer uma humilde oração. Querido e bondoso Pai Celestial, queremos te agradecer por mais essa oportunidade, esse dia maravilhoso qual o Senhor tem nos concedido, tem nos proporcionado todas as suas bênçãos em nosso favor. Te agradecemos por todas as coisas, pela vida dos nossos amigos, nossos vizinhos, nossos familiares e todas as pessoas que essa oração vai alcançar. E aquelas pessoas também que por algum motivo não vai poder ver esse vídeo, mas sabemos que Tu és o Deus Todo-Poderoso, que conhece e sonda cada coração. Abençoa cada vida desse mundo, desse planeta, que se sinta abraçado por Tu, ó Deus, independente das circunstâncias que esteja passando. Abençoa e guarda e protege todos os males. Essa oração que fazemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Essa é uma forma de nossa oração. Vocês têm um modo de orar, a gente tem um modo, eu tenho um modo, Hernando tem um modo de agradecer para Deus, tá bom? Deixar bem explicado. Cada um tem um modo de orar. Então, o importante é orar a chegar até Deus. Não importa da forma que a gente ora, mas sim importa como é que você chega até Deus. Deixar bem claro aqui, eu quero fazer algumas perguntas. Eu espero que vocês comentem e tirem essa dúvida que é para nós, porque a gente fez o canal para favorecer ainda mais a nossa fé, poder levar mais pessoas para perto de Deus, pois esse é o nosso objetivo. Se não fosse isso, eu não estava aqui convidando o Hernando para a gente poder fazer vídeo, para poder agregar ainda mais, tiver mais testemunha de gente que teve fé e acreditou em Deus, e Deus deu uma recompensa maravilhosa, porque é bom receber algo de Deus, é maravilhoso demais. Então eu faço uma pergunta, faço duas perguntas. O que é fé para vocês? No que que vocês devem acreditar? E como vocês conseguem ter a fé? Essas são umas perguntas que eu faço, porque é difícil falar, porque no que vocês acreditam? O que é fé? Então, são algo que deixa a gente em dúvida ainda, porque tem muita gente que acredita em bens materiais, no seu ego próprio, em cima de tudo, em algo material. Então, eu acredito em Deus. Eu tenho fé em Deus, entregar na mão de Deus tudo, e tudo Ele resolveu para mim. A gente necessita de Deus. Se não fosse Ele, a gente não estava vivo. Se não fosse por Ele, a gente não estava aqui hoje. Então, isso é fé, isso é acreditar que Deus existe, Jesus Cristo existe. Então, para mim, é Deus, Jesus Cristo, para chegar até o lado dele, no reino celestial, sentar e poder estar com eles cada vez mais. Então, pessoal, como já foi dito pelo Manuel, nessa oportunidade, nós gostamos de deixar uma palavra. Eu escrevi aqui: em meio às angústias, Jesus aparece em nossos caminhos. Isso é muito importante. E para que possamos entender um pouco mais, eu vou deixar aqui algumas escrituras. Marcos capítulo 16, versículo 9 e 11. E no decorrer do tempo vamos embasar em alguns outros textos para que possamos entender na sua essência e no seu contexto. Está escrito assim: quando Jesus ressuscitou na madrugada,
do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, de quem havia expulsado 7 demônios. Ela foi e contou aos que com ela tinha estado. Eles estavam lamentando e chorando quando ouvira que Jesus estava vivo e fora visto por ela, não creram. Outro texto que complementa muito bem é Lucas 24, 13 a 35. Mas não vou ler, eu vou detalhando com o passar do tempo. Só vou dar continuidade em Marcos, melhor dizendo, 16, do 12 ao 13. Que é o mesmo texto de Lucas 24, 13 a 35. Depois Jesus apareceu noutra forma a 2 dele, estando eles a caminho do campo. Eles voltaram e relataram isso aos outros, mas também nestes eles não creram. Então, pelos textos aqui lidos, já dá de entender que é depois que Jesus ressuscita. E, claro, pegando aqui o contexto, Marcos 16, do 6 a 8, está escrito assim: não tenha medo, disse ele, vocês estão procurando Jesus, o Nazareno que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está aqui. Vejam o lugar onde havia posto. É um anjo falando a Maria a Madalena. Como já vimos que ela foi a primeira testemunha de Jesus, depois que Jesus havia ressuscitado. Só que eu queria dar uma ênfase nos 2 discípulos do caminho de Emaús. Emaús era uma cidade, um vilarejo que vivia no noroeste de Israel, distância de Jerusalém 11 quilômetros. Interessante que 2 discípulos, pessoas que um dia já haviam andado com Cristo, pessoas que um dia já tinham ouvido as palavras de Jesus Cristo, já tinham comido com Cristo, andava com Cristo, ou seja, passava 24 horas com Jesus Cristo, ouvindo seus ensinos, ouvindo pregação sobre fé, ouvindo sobre curas, vendo água sendo transformada em vinho, 2 peixinhos, 5 peixinhos e 2 pães, ou melhor, 2 peixinhos e 5 pães, sendo transformados para mais de 5 mil, para multidões, mais de 5 mil pessoas, sem falar menino e mulher, se alimentarem, ouvindo o próprio Cristo dizendo que seria necessário que o Filho do Homem subisse a Jerusalém e fosse crucificado, seria entregue na mão dos gentios, os escarnecedores, seria crucificado, mas ao 3º dia ressuscitaria. Tudo isso esses discípulos ouviram. Mas interessante que quando tudo isso aconteceu, ele foi pego de surpresa, como nunca antes tivesse ouvido Jesus falar, como se isso fosse uma surpresa. Isso é muito interessante, porque nós estamos com Jesus Cristo por meio de nossa fé. E nós ouvimos os ensinamentos de Jesus Cristo, vemos os milagres de Jesus Cristo, nós ouvimos os seus profetas, os seus apóstolos, mas na hora das dificuldades, dos fatores adversos, nós agimos como uma pessoa que nunca ouviu Jesus falar em nossas vidas. Interessante que esses discípulos estavam voltando para Emaús, preste atenção, voltando de onde um dia Jesus tinha tirado. De um dia onde Jesus passou e disse: segue-me. Hernando, não tem nenhum texto que afirme essa tese. Eu lhe pergunto, quem segue a Jesus sem ser chamado? Ninguém. Todos que seguem a Jesus um dia já ouviu a sua voz dizendo: segue-me, você é um escolhido, você é um eleito. Então a Bíblia não precisa dar muita ênfase para que possamos entender que esses 2 discípulos, assim como eu e você, um dia foi chamado para uma grande obra, mas estava desistindo em meio às dificuldades, em meio às tribulações, em meio às circunstâncias da vida. Sabe por quê? Porque nós não estávamos preparados.
para viver momentos de angústias. Não estava preparado de repente para levar avante aquela missão que Cristo tinha um dia nos confiado. Por isso que estávamos desistindo. Como disse o Manuel e perguntou para nós, o que é fé? O que estava acontecendo na vida desses discípulos era falta de fé. Duvidaram. Eles falam aqui no Lucas 24, 13 a 35, quando o próprio Jesus apresentam a ele, voltando, Jesus disse, por que vocês estão tristes? Eles falam para Jesus, será que você é o único estrangeiro que está aqui? Você não ouviu os boatos, os rumores, que Jesus, o Nazareno poderoso em palavra, aprovado por Deus, fora morto, entregue na mão dos príncipes dos sacerdotes, fora crucificado. Nós esperávamos que ele fosse o Messias que viesse redimir a Israel. Sabe por quê? Que ele estava acreditando em um Deus morto. Ele estava acreditando que Jesus estava no sepulcro. Acreditando que Jesus não tinha ressuscitado. E quando nós agimos assim, sabe o que significa? Nossa fé não tem. E nós não acredita que Jesus ressuscitou. E se eu não acredito que Jesus ressuscitou, significa dizer que o meu sonho está morto. Meus projetos estão mortos. A nossa vida está morta. Porque nós só temos projeto, vida e sonho vivo se nós acreditamos que Jesus ele está vivo. Mas quando nós agimos com incredulidade, nós desistimos tão rápido da nossa fé, a ponto de duvidar, murmurar e não acreditar em pessoas que é testemunha viva, que já viveu os ensinamentos de Cristo e um dia falar para nós, não, ele está vivo, que já fui lá no sepulcro, como disse Maria Madalena, e um anjo falou para mim, o que vocês estão procurando aqui é o Jesus Nazareno, ele ressuscitou. Mesmo assim, eles não acreditaram. E ele ia falando a respeito dessas coisas. E é nesse contexto que Jesus aparece. Em meio às angústias, Jesus aparece em nossos caminhos para falar para nós: não desista, não volta de um lugar onde um dia eu te tirei. Não abre mão do seu chamado que um dia eu lhe dei. Não abre mão dos seus sonhos que eu lhe dei e eu permiti que você sonhasse. Jesus ele aparece. Só que interessante que Jesus não se apresenta como Jesus. Jesus se apresenta como alguém, um estrangeiro, um forasteiro. Mas a Bíblia diz que os olhos dele estão cegos. Não vê. E Jesus vai conversando com ele. E quando chega naquela aldeia, Emaús, Jesus já está escuro. Jesus finge que já está passando direto. Ele diz, fica conosco. Já é tarde. Além de tudo isso, no meio à solidão da vida, no meio às angústias da vida, ele buscando alguém que pudesse dar uma palavra, ele diz, não, fica conosco, acreditando em Jesus ser um estrangeiro, um visitante, um peregrino. E no partir do pão, ele reconhece que Jesus não está morto, Jesus está vivo. E o que acontece? O mais lindo, que ele volta de Emaús para Jerusalém. E agora ele volta como missionário. Ele vai anunciar aquilo que eles duvidaram. Por quê? Porque um dia Jesus já tinha tirado ele de lá. E se Jesus tirou ele de lá, porque não queria ele em Emaús. A missão era Jerusalém. Eles, na sua incredulidade, voltaram para Emaús. Jesus se apresenta na hora do partir do pão e ele entende. E eu gosto muito que quando Jesus ele vai abençoar o pão, a Bíblia não dá muita ênfase, mas eu entendo uma coisa. Eles conseguem ver as cicatrizes dos pregos, dos cravos, na mão de Jesus Cristo. Eu te pergunto, para mim mesmo, para nós, será que vale a pena desistirmos do nosso chamado, daquilo que Jesus um dia nos confiou,
abrir mão de tudo isso pela incredulidade. Se Jesus, sendo Filho de Deus, como disse Paulo aos Filipenses, capítulo 2, a partir do versículo 5, não usou de usurpação ser igual a Deus, mas antes humilhou a si mesmo, se tornando na forma de servo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz, por mim e por você, por nós. Então não vale a pena a gente sair de Jerusalém para Emaús, no lugar onde um dia Cristo já nos tirou. E é interessante que eles voltam de Emaús para Jerusalém para anunciar que Cristo não está morto. Cristo ressuscitou. Se Cristo ressuscitou, nós ressuscitamos com Ele. Nossos projetos ressuscitamos com Ele. A nossa família está viva com Ele. Os nossos sonhos estão vivos com Ele. Mas devemos aceitar a missão de proclamar, não Cristo pregado na cruz, não Cristo num sepulcro, mas sim um Cristo que um anjo disse: o que você está procurando? É o Nazareno? Cristo não está aqui. Ressuscitou. Venha e veja. O sepulcro está limpo. O nosso Cristo, Ele vive. Ele é verdadeiro. Ele trouxe consigo vida para que hoje possamos proclamar essa grande verdade. A mensagem que eu deixo nesta noite, em nome de Jesus Cristo: não desista do vosso chamado. Não dê lugar à incredulidade. Não dê lugar à falta de fé. Acredite, nosso Cristo, Ele vive e Ele está em nossos caminhos. Ele veio para dizer a esse discípulo que nada acabou. Está apenas começando. A nossa vida, nosso chamado, o nosso ministério está começando agora em Jesus Cristo. Se nós acreditamos que Ele vive. Essa é a palavra que eu deixo. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. O que o meu amigo Hernando falou é muito impactante de tudo. Fé, Jesus Cristo, Deus. Olha o conjunto de tudo isso. O que devemos acreditar, o que devemos fazer. O que é fé? Olha só, os 12 apóstolos que estavam lá de Jesus Cristo viram tantos milagres. 2 pãozinhos, 5 pão e 2 peixes cevados, transformados por uma multidão inteira a comer. Olha só esse milagre de fé. Aonde Lázaro estava morto. Essa é uma passagem tão boa da Bíblia que eu sempre me recordo, sempre eu fico meditando. Olha só, Lázaro estava morto, estava sepultado. Depois de 4 dias, Jesus o que fez com Lázaro? Falou assim: Lázaro, levanta-te. Lázaro levantou. Olha só a fé. Mas os 12 apóstolos ainda ficaram com dúvida que Jesus Cristo era. Assim como cada um de nós tem uma dúvida, mas quem tem fé vai com Deus e você vai chegar no reino de Deus. Olha só, também eu tenho outra passagem onde os 12 discípulos estavam no mar e viram uma imagem eles perguntam: é um fantasma? Não, mas Jesus responde: sou eu, Jesus Cristo. Pedro fala assim: servo Senhor, faz eu andar até você. Então Jesus chama: então venha. Pedro foi andando. Mas quando chegou perto de Jesus Cristo, ele afunda. Imagine uma pessoa andar sobre as águas. Quando chegar perto de Jesus, ele afundar. O que foi que Jesus falou? Homem de pouca fé. Olha só, olha a grandeza de que é isso. Jesus fala: olha o homem de pouca fé. Isso é um ensinamento que estava dando. Se você tem uma fé do tamanho de um grão de uma mostarda, você pode falar, mandar uma montanha se mover, ela vai se mover. Olha só, Jesus também fala isso. Olha que impactante que o Hernando falou também. E não acreditando que ele já tinha sido ressuscitado, Pedro negou Jesus Cristo 3 vezes antes do galo cantar, com medo de ser morto. Mas Jesus já tinha dito para ele que ele negaria ele 3 vezes. Então, só um contexto, só uma história. É história para vocês, para mim não é história não. Isso é algo real, algo que acredito, algo que eu acredito, Hernando acredita. Nossos amigos NECA que está aqui ouvindo nossa pregação, ouvindo a gente aqui nessa noite. Então, fé é o importante de tudo. O que devemos acreditar, o que vocês devem acreditar,
Então são algo que a gente fica assim, poxa, o que a gente vai fazer? Aí aquela agoniação. E a nossa fé? Fé é algo que a gente, algo grandioso que a gente pode falar assim, eu confio em Deus. Eu entrego na mão dele, no Filho de Jesus Cristo, que esse algo vai acontecer. Mas não negue, não murmure, não fica dizendo que isso não vai acontecer. Mas pois Deus está olhando para a gente. Ele vai dar o que você pedir, que o teu coração pedir, no momento certo, na hora certa. Pois Deus conhece a gente. Tem uma passagem também de Jeremias que fala isso. Que Deus, antes de colocar seu mundo, já te conhecia. Antes de você estar no ventre da sua mãe, eu já tinha te concebido como um profeta. Olha só isso. Essa passagem dá para refletir cada um de nós. Antes de a gente for frente da nossa mãe, da nossa madre, Deus já conhecia a gente. Por que a gente não dobra o nosso joelho, não começa a orar, acreditar em Deus e ter uma fé? Pelo menos um pouquinho de uma fé. Um grão de uma mostarda. Porque isso é grandioso demais. Receber o milagre de Deus é uma felicidade imensa. É algo que não tem explicação. O amor de Deus sobre a gente é um amor eterno. Se você for ler a Bíblia do começo, você fica impactante. Você fica assim, poxa, quantas vezes o povo de Israel pecou, dobrou as costas para Deus, e quando eles começavam a orar de novo, Deus colocava um profeta, tirava ele da escravidão, ficavam felizes de novo, mas no decorrer do tempo ele fazia isso, a mesma coisa. Isso é com a gente também. Não vai mudar. Gente tem medo, que a sociedade vai dizer. Medo da sociedade dizer, olha só, um pastor ali já vai roubar. E daí? Não é daí. O que importa para mim é eu ir para a igreja, ouvir a palavra de Deus, dizer, eu confio em Deus. Eu não estou nem aí que as pessoas vão dizer mais para mim, porque eu tinha isso comigo. O que a outras pessoas vão dizer? Eu me arrumava para a igreja e falava, olha, um bestado, já vai para a igreja. Deus não vai te ouvir não, tanta besteira que você faz. Olha só. Mas hoje é diferente. Quem acredita em Deus não liga o que o mundo vai dizer. Se você está mal vestido, se a tua roupa está usada, se você tem medo de ir numa igreja, que o pastor vai roubar teu dízimo, e daí? E daí? Você está dando, se você está dando teu dízimo, tu está dando dízimo para Deus. O que o pastor vai fazer? Ele vai contar, como é que se fala? Deus nos julga de acordo com nossas obras. Não, uma palavra assim, vai ser julgado por Deus. Não vai ser por mim. Eu dei minha parte do meu dízimo para Deus. Então Deus sabe. Se ele vai roubar de Deus, ele vai ser julgado por Deus pelo ato dele. Então faça a sua parte, que Deus vai olhar para você. Não importa o que o outro vai dizer. Deus ama cada um de nós. A gente fica tão parado no tempo. A gente fica tão parado dizendo que os outros vão pensar da gente. De uma boa roupa. Ah, eu não vou para a igreja porque eu não tenho roupa. Ah, eu não vou para a igreja porque meu cabelo, eu não pintei meu cabelo. Ah, não... Cara, tem tanta desculpa. Tem tanta desculpa para tudo na nossa vida. Até de um sapato, né? Até de um sapato. Então, vamos parar de dizer assim, dar desculpa para tudo. O Hernando deu uma palavra boa, um testemunho bom aqui da Bíblia. Quem não acredita está perdendo algo maravilhoso que é Deus, porque Ele pode restaurar tudo, as tuas forças, a tua felicidade, com algo que dói mais profundamente dentro de você. Que adianta você viver um mundo aonde você vai querer, quando alguém te magoa, você fala assim, eu vou ficar com raiva daquela pessoa. Então você vai ficar com rancor. Aquilo não vai te levar para lugar nenhum.
você vai fazer? Eu vou ficar com rancor, vou conhecer outra pessoa, então eu vou descontar meu rancor naquela outra pessoa. Ah, isso é muito bom pra você, tu vai estar feliz, top demais. Eu não vou julgar ninguém, não tô aqui pra julgar ninguém. Só é meu ponto de vista de cada um. Mas será que Deus aprova isso? Jesus, antes de morrer, ensina também a amar uns aos outros, a amar seu próximo. Orar pelos seus inimigos. Olha só, orar pelos seus inimigos. Então, o que a gente deve fazer? Então eu pergunto de novo, o que é fé para vocês? No que você deve acreditar? Se é no mundo, se é em Deus, Jesus Cristo, e a salvação eterna que é. Eu quero estar no mundo celestial, perto de Jesus Cristo, naquele ensinamento. Aquela presença de Deus quando desceu do céu no Monte Sião falar com Moisés e seu povo, onde o povo ficou estremecido de tanta maravilha, com medo. Olha só, a montanha de Sião em chama. Olha só, eu quero estar na presença de Deus. O mundo não traz coisa boa pra gente não, traz destruição, traz coisas que não favorecem para a gente. Então é isso. Eu tinha até um versículo da Bíblia, do Salmo 128. Quem puder, lê esse Salmo e você vai entender o que a gente está dizendo para vocês também. Tem o Salmo 91, o Salmo 23. A gente está aqui hoje para falar de Deus. Não está aqui para falar de outras coisas não. Aqui a gente veio para falar de Deus, ouvir Deus, falar com vocês também. Então é isso que a gente vem deixando cada vez mais, que a gente vem trabalhando e confiar cada vez mais que é em Deus. Vou falar uma coisa? Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Para a gente terminar com o nosso vídeo hoje, a gente vai fazer uma oração. A gente espera que vocês também façam uma oração. Uma oração aberta. Um coração abatido porque Deus vai ouvir o seu chamado. Como Ele ouve cada chamado de cada um de nós. Ouviu o meu, ouviu a oração do Hernando. Ele ouve de cada um. Então faça a sua oração no seu quarto, na sala, aonde for. Convida a sua família também para orar, pois o mundo está aí para não te trazer uma boa coisa não. Mas eu te convido para você ler uma Bíblia. Eu te convido para você ir numa igreja, ouvir a palavra de Deus. Não é para olhar para pastor, não é para olhar, mas sim ouvir o que Deus quer falar com você. Ele tem um chamado na tua vida. Até quando você vai querer ficar cego? Até quando você vai querer ficar com medo do mundo? Vai ficar com medo, eu vou ter que largar isso? Até quando? Eu pergunto, até quando vão ficar com medo de largar o mundo? Pois Deus, Ele está batendo na porta. Como o Hernando fala, bato na porta. Se abrirem, Serei com vós e vós serei comigo. Então, Deus está batendo na porta de cada um de vós. Abre a porta, deixa Ele entrar. Então, essa é uma mensagem que a fé é acima de tudo. Confiar em Deus e vamos para cima, vamos orar e vamos agradecer para Deus o nosso dia, a nossa manhã, o nosso levantar de tudo. Não tentar reclamar da nossa vida, pois Deus dá pra gente algo muito importante. E eu espero que um dia vocês contem pra gente, comente o que foi que Deus fez um milagre na vida de vocês. Conte, porque isso é maravilhoso, porque é um fruto que a gente está colhendo, a gente está tentando plantar para a gente poder colher e dizer um dia, Fernando, isso foi maravilhoso ter participado do canal, fazer vídeo, de muita gente ter ouvido a palavra e acreditado em Deus dentro de uma igreja. Porque isso vai ser grandioso para mim, mas para Deus também será um louvor, vai ser uma festa no céu. A oração. E aí, eu vou deixar com você ou faço?
Faz essa oração. Eu gosto de ler o livro orando. Mas se não quiser eu posso fazer, mas se sentir à vontade, fique à vontade. Eu vou fazer a oração porque nas últimas 4 quem fez a oração foi você. Tá. Tá bom? Então vamos orar. Eu oro um pouquinho diferente do Hernando, tá bom, gente? Quem quiser orar de joelho, ore. É muito bom também. Meu Pai Celestial que está no céu, abençoe cada um de nós na nossa vida, no nosso dormir, no nosso levantar. Ó Senhor, aonde Jesus Cristo nos ensinou a rezar, dizendo: Pai nosso que está no céu, santificado seja o seu nome, venha a nós no vosso reino, seja feita a sua vontade. Ó grandioso Pai, é eterno e maravilhoso que está nesse mundo, venha fazer da sua vontade. Hoje eu oro, pedindo a salvação de cada um dos seus filhos, daquelas pessoas que estão no hospital doente, estão no leito querendo uma melhora, ó Pai. Visite essa família, meu Pai, que está no hospital. Visite, meu Deus, aquelas pessoas que estão no presídio, porque o Senhor mandou seu Filho amado pelos nossos pecados e que se redime, Senhor, perdoe os pecados deles, querem voltar para o Senhor, para Cristo, que ouve a palavra e saia desse mundo. Oh, meu Senhor, visite aquela mãe que está angustiada, que está orando pelo seu filho. Visite aquelas pessoas que estão no mundo da droga, que estão dormindo na rua, ó Pai. Abençoe cada um. Oh, meu Deus, agradeço por dia cada um que deu pra gente, por um bom café, por um bom almoço, por um bom dia que o Senhor deu. Oh, meu Jesus, abençoe cada um de nós, que nos proteja, que nos guarde no domínio, de cada vez mais, de toda a maldade que o inimigo vem traçando para tentar destruir a nossa vida. Oh, Senhor, abençoe, meu Pai, abençoe a minha família, abençoe a família de cada um que está ouvindo esse vídeo, abençoe a família do Hernando, do Neca. Oh, Pai, visite cada um dessas suas famílias, Senhor. Visite, ó Pai, dos seus filhos, guarde, proteja, Senhor. Tenha piedade de seus falsos filhos, Senhor, meu Deus. Eu invoco o seu Filho Jesus Cristo que morreu na cruz por nossos pecados. E agradeço por tudo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. É isso aí, gente. Por favor, ore. A gente ora, mas o objetivo para vocês também é orar e agradecer para Deus. Tá bom? Fique com Deus. Deus abençoe cada um de nós. E prosperidade, muito sucesso. E mais importante, amor. Porque se não existir amor, não existe felicidade. Se não existir amor, demora muito, vai existir só maldade. É isso aí. Amém. Amém.